Aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usa mais para figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, que vos dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, chegamos à quarta noite do nosso novenário, intitulado, portanto, com a temática Herdeiros da Promessa. E, de fato, todos nós, todos os batizados, realmente tornam-se herdeiros através do próprio batismo. E, nesse sentido, estamos à espera. Com o batismo já recebemos, sem dúvida, o Espírito Santo. Mas a cada ano se renova e deve renovar em nós essa espera Pentecostes. A espera, a vinda do Espírito Santo com sua efusão sobre cada um de nós. E assim aquele batismo se confirma cada vez mais em missão, em caridade, em ação, atuação, porque é próprio isso que o Espírito Santo atesta em nós. Ação, nos anima e nos impulsiona. Ora, meus caros, no Evangelho que acabamos de ouvir, há esse relato da parte de Cristo, onde, na verdade, está fazendo um discurso de modo muito claro. Os discípulos estão entendendo perfeitamente o que ele está falando. Chega um momento aqui que Jesus também diz, sim, vai chegar um momento que vai dispersar-se e vão me deixar só. Está falando da sua morte, falando da sua paixão
E desse momento todos nós recordamos perfeitamente. Desde o jardim, ali no Getsêmani, desde ali no Monte das Oliveiras, o Senhor, portanto, já passava por aquela tribulação, por aquele tormento, por aquela angústia, onde estavam os seus. O medo, a falta talvez de coragem de estar com o Mestre, o cansaço, são tantos os motivos que tantas das vezes usamos e às vezes vamos nos distanciando do Senhor. E aquele rebanho que deveria estar unido ao seu pastor, de repente dispersa. E o Senhor vai dizer: por que estou falando isso? Porque só em mim vão encontrar a paz. A paz é fruto do Espírito Santo, do qual nós estamos, portanto, a meditar, a refletir exaustivamente. No mundo tereis tribulações, mas a paz aonde encontra? Em Cristo. E é por isso que devemos estar atentos, porque diante dessas tribulações, desse dispersar-se, falta a paz. E nesse distanciar, mais uma vez, não vai entender a ação do Espírito em nós. E é necessário que estejamos unidos a Ele para que tenhamos esta paz. Ora, essa tribulação que o Senhor realmente também fala, principalmente a tribulação do nosso tempo em que nós estamos vivendo. Essa pandemia é uma tribulação terrível. Deixa todos numa situação de instabilidade, de medo, de angústia. Sem dúvida, mata, faz as pessoas sofrerem, distancia aquelas pessoas que a gente ama e, de consequência, todos sofremos. Há uma agitação, uma tribulação tamanha com essa pandemia, mas a paz, a esperança está no Senhor. Eis aí que o nosso espírito deve voltar para Ele, porque do contrário, a gente acaba se angustiando tamanhamente, meramente humano, que depois sucumbe, falta força. De repente, todo aquele vigor do espírito, agora vamos perguntar: onde está? O mundo tirou, as tribulações, as preocupações. E é por isso que devemos voltar para o Senhor, para que tenhamos esta paz verdadeira. Ora, meus caros, a temática de hoje, desta noite, é o batismo no Espírito, que nos enche dos dons. Os dons do Espírito nós já sabemos perfeitamente, mas nunca é tarde e sempre é oportuno, enquanto catequese, revisar. Porque assim a gente vai dar conta qual dom eu estou vivendo, qual dom de fato falta na minha vida para que a ação do Espírito penetre cada vez mais. E assim o Catecismo da Igreja Católica nos diz ou nos ensina que os dons do Espírito Santo são a sabedoria. Aqui não é uma sabedoria enquanto esperteza que nós estamos tantas das vezes acostumados. Ligamos, portanto, a TV ou os meios de comunicação, deparamos com essa esperteza, com esse tirar vantagem. E isso realmente não é sabedoria. Isso não provém do Senhor, porque a sabedoria provém do Senhor. Nos orienta para o Senhor enquanto dom do Espírito. Essa esperteza não vem e nem tampouco orienta. Ela tem fim e tem fonte estranha, portanto, ao Senhor. Eis aqui o primeiro dom, a sabedoria, a inteligência. Uma inteligência iluminada, uma inteligência que tem o Senhor como verdadeira fonte, para fazer o bem, aplicar-se às coisas que na verdade possam edificar. Não uma inteligência que na verdade venha manipular. Estejamos atentos, porque às vezes usam todas essas palavras e nos confundem.
E essas palavras ou esses dons têm origem. E porque tem uma origem santa, também os seus fins são santos. Sem falar dos seus meios. O conselho. Hoje, todo mundo dá palpite nesse mundo, portanto, de tantas comunicações. E nem sequer mais escuta os conselhos dos sábios. Todo mundo começa agora, portanto, a palpitar, a aconselhar, e às vezes não tem a profundidade porque não vem do Senhor. Vem de uma fonte vazia. Como vai orientar a pessoa realmente a sair de uma situação? Ao contrário, precipita. O conselho verdadeiro é aquele que é meditado. É aquele que, na verdade, pela experiência da vida, sabe que seguindo tal caminho ou tal via, já se sabe onde vai chegar. E a gente acaba esquecendo de escutar aqueles mais experientes, aqueles que têm uma capacidade maior de discernimento, e acabamos escutando as coisas do mundo ou seguindo elas, e a precipitação é total. A fortaleza, mais do que nunca, o Evangelho de hoje conclui: coragem, eu venci o mundo. E porque Ele venceu, nele nós seremos vencedores. E já somos. Mas é preciso lutar todo dia. É preciso ter essa fortaleza constante. Não desanimar. Porém, às vezes agimos como aquele homem que o próprio Senhor fala no seu Evangelho. Com aquela casa construída sobre areias, não tem nenhuma firmeza, e na primeira tempestade da vida, de repente, esmurece. Onde está a tua fortaleza? Onde está o teu alicerce? Onde está a tua confiança? Parece que não está no Senhor. Mas é isso que acontece. Porque aquela convicção que tinha era meramente humana. E por ser meramente humana, desfalece. Eis aí que a fonte não vinha do divino. A ciência, pela mesma forma, tão importante para que, na verdade, possamos ter discernimento, ter clareza daquilo que, na verdade, estamos a ensinar. E o que é que fazemos? Usamos da ciência para transmitir tantas coisas terríveis, violentas, que ao invés de levar a vida, e a ciência deve ser para a vida, o que é que leva? A morte, a cultura da morte. Estejamos atentos, meus caros. É por isso que nós estamos, enquanto católicos, clamamos os dons do Espírito Santo, mas não devemos agir como os pagãos, ou como pessoas que não têm orientação, seguimento. Nós temos orientação e seguimento. Nós temos referência, e não são essas referências vazias, é de fato fixa, é aquela que realmente nos alimenta e ainda mais, não somente aqui satisfaz, mas ainda nos conduz para a vida eterna, pois é o Cristo Jesus. Piedade. Como falta nesse tempo pessoas piedosas. Às vezes até debochamos daquelas pessoas que usam de uma certa piedade, que vive esse dom. E é tão importante a pessoa piedosa. É dócil, é serena, escuta a voz de Deus, sabe agir. De consequência, certamente sabe aconselhar perfeitamente. Tem uma inteligência de base. E na sua piedade, tem uma ligação tamanha com o divino. E por fim, o temor de Deus. Estar atento. Não é porque eu tenho medo de Deus que vai me castigar, vai mandar para o inferno, mas porque eu amo tanto o Senhor. E eu sei que de fato Ele me oferece tudo de bom, que de fato eu temo. E vivo essa relação de respeito filial.
E aqui realmente me entrego completamente. E de consequência, estou livrando a minha alma, o meu ser e também daqueles que estão próximos do próprio inferno. Não pelo medo do inferno em si, mas porque de fato escolher o Senhor como aquele que devo servir e amar com todo o meu ser e dedicação. E temo. Bem, meus caros, são esses os dons que nós devemos clamar, pedir, principalmente nesse momento de preparação para Pentecoste, os dons. E agora cada um deve fazer aquele exame. Que dom mais eu necessito para crescer na santidade? Para viver realmente a comunhão e a unidade que de fato sou chamado a viver? Peça ao Espírito. Peça, portanto, essa efusão, para que na verdade sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. E diante das tribulações, tenha o Espírito dele. Por mais que seja dura, ele venceu. Também nele serei um vencedor, porque o seu Espírito está em mim. Que o Espírito Santo, nesta noite, possa realmente vir em socorro de cada um, em especial daqueles que estão sofrendo a causa dessa tribulação chamada pandemia da Covid-19. Que acalme os corações, nos oriente para Deus e que tenhamos também a solidariedade e o respeito pela nossa e pela vida dos nossos irmãos, fazendo e tomando os devidos cuidados. Jamais debochar de algo que na verdade é muito sério, tanto para a nossa vida quanto para a vida do nosso irmão. Toda perda ao coração de Deus é algo muito, muito, muito triste. A vida do meu irmão também vale. E por ela eu também devo clamar o Espírito. Piedade, Senhor, e aqueles que partiram, que possam repousar em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.